Fala rapaziada, dia 4 de maio, domingão. Cara, antes de mais nada, já se inscreve no meu canal, deixa sua curtida, deixa seu comentário para dar aquela fortalecida, beleza? Galera, domingão selecionei 8 jogos aqui para comentar com vocês. São campeonato espanhol, campeonato italiano, campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato turco, campeonato português, brasileirão. Então, cara, 8 jogos com uma diversidade de campeonatos para a gente poder comentar, para a gente poder trabalhar nesse domingão, beleza? Vou começar já com esse jogo aqui, Campeonato Espanhol, Real Madrid contra o Celta de Vigo. Cara, o Real Madrid briga pelo único título que resta para ele, né, nessa temporada, para tentar salvar essa temporada. O Real Madrid enfrenta o Celta de Vigo dentro de casa e não tem outra coisa para se falar a não ser a vitória do Real Madrid. O Real Madrid precisa muito dessa vitória. Tá a 4 pontos de diferença para o Barcelona. É uma missão difícil, porém, como tem confronto direto ainda entre Real Madrid e Barcelona, dá para sonhar ainda com esse título, porém o Real Madrid tem que fazer a sua parte, com muito foco, porque é isso que precisa para esse final de campeonato. Precisa vencer os seus jogos e precisa vencer o confronto direto contra o Barcelona, que esse ano o Real Madrid não conseguiu nenhuma vitória em cima do Barcelona, mas clássico é clássico, tudo pode acontecer e o Real Madrid pode sim ser campeão, apesar da missão ser muito difícil. Vai enfrentar o Celta de Vigo, que é apenas o 7º colocado. O Celta de Vigo está indo para a Liga Europa. O Celta de Vigo está indo. Mas o Real Madrid é bastante favorito para esse jogo. Vamos ver como o mercado está se comportando aí nesse jogo. Olha lá, Real Madrid pagando 1,37 para vencer o jogo. Já o Celta de Vigo pagando 8,6 para vencer o jogo. Para mim, cara, o Real Madrid é muito favorito para esse jogo. Joga dentro de casa, joga as suas últimas fichas no Campeonato Espanhol. Vai fazer de tudo, vai tentar ainda conquistar esse título, apesar de ser difícil, como eu falei. E para esse jogo, vamos levar para o ao vivo, vamos ver como o Real Madrid vai se comportar. Real Madrid que perdeu o Rüdiger aí, fez uma cirurgia, só volta a próxima temporada. Então a zaga ali do Real Madrid já estava quebrada, vai quebrar mais ainda. Vamos ver como o Real Madrid vai se comportar nesse jogo, porque se o Real Madrid estiver bem, estiver pressionando, estiver próximo do gol, a gente vai entrar a favor da vitória do Real Madrid. Porém, não nessa odds 1,37. Vamos esperar essa odds valorizar e a gente vai entrar, chegando a 1,50, a gente pode entrar a favor da vitória do Real Madrid. Apesar do Real Madrid estar mais quebrado do que já estava na zaga, é um time que é muito favorito contra o Celta de Vigo, tem melhores jogadores, tem o melhor elenco, tem jogadores decisivos, tem os melhores jogadores do mundo. Então pode vencer esse jogo aí tranquilamente, mesmo com mais desfalque na zaga, né? Então, para esse jogo é isso. Para quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória do Real Madrid. E para a gente que faz trailer, vamos esperar ao vivo confirmar esse favoritismo do Real Madrid. E aí a gente pode entrar a favor da vitória do Real Madrid nesse jogo, beleza? Campeonato Espanhol, só selecionei esse jogo, galera. Vamos falar agora de Campeonato Italiano. Monza contra a Atalanta. Cara, a Atalanta... não vejo ameaçado a sua vaga na Champions League. Acredito que a Atalanta vai sim para a Champions League, mas vai enfrentar um Monza que já está rebaixado, não tem mais o que fazer. A Atalanta é bastante favorito para esse jogo. O Monza jogando dentro de casa tem a pior campanha, já a Atalanta jogando fora de casa tem a melhor campanha. A Atalanta é bastante favorito para esse jogo. Tem um amplo favoritismo aí nesse jogo, galera. Não vejo a Atalanta vacilando e perdendo esse jogo. Não vejo. Olha lá, a Atalanta pagando 1,25 para vencer o jogo, já a Monza pagando 14,5. Nesse jogo, cara, a odds 15,5 eu considero alta, mas aqui a gente tem um favoritismo muito grande, cara. Monza já está rebaixado, não tem mais o que fazer no campeonato. A Atalanta, não vejo ameaçar a sua vaga ali na Champions, mas também eles não vão querer perder, né? Não vão querer perder, até porque se perder e os times de baixo vencerem, eles podem aí se complicar, beleza? Não vejo ameaçado porque a Atalanta tem um time bom e a tendência é vencer os seus jogos. Como esse aqui contra o Monza, que é muito favoritismo, eu não vejo a Atalanta perdendo, nem empatando, eu vejo vencendo esse jogo. Mas essa odds 15,5 ela tá muito alta. Só entro nessa odds 15,5 contra a vitória do Monza
Se a Atalanta, cara, tiver numa pressão absurda, não deixando o Monza jogar, tiver tentando com a melhor posse de bola, aí eu posso entrar nessa odds 15.5. Mas se isso não acontecer, acredito que a Atalanta ainda vai vencer esse jogo, porém a gente vai ter que esperar essa odds aqui de 1,25 subir bem, até 1,50. Se chegar a 1,50 a gente pode entrar a favor da vitória da Atalanta. Beleza, galera? Para esse jogo é isso. Para quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória da Atalanta. Essa odds 1,25 tá excelente. Beleza? E para gente que faz trader, vamos esperar no ao vivo, o que o ao vivo vai mostrar pra gente. E se a Atalanta tiver naquele ímpeto, pressionando bastante próximo do gol, numa pressão absurda mesmo, a gente entra nessa odds 15.5 contra a vitória do Monza. Mas como eu disse, é uma odds alta, a gente precisa tomar cuidado para entrar no melhor momento nessa odds. Beleza? Vamos falar agora, galera, de Premier League, Brighton contra o Newcastle. Brighton contra o Newcastle. Cara, jogo bom. O Newcastle ainda o Brighton ainda não tem mais chance para tem uma leve chance de ir para a Conference League, que acho que eles vão tentar isso para tentar salvar esse campeonato deles. Tá a 6 pontos do Aston Villa, porém é uma missão muito difícil, cara. É uma missão muito difícil, mas, cara, se eles vencerem esse jogo, eles podem ou eles podem pegar essa vaga do Fulham e se aproximar do Aston Villa, porque o Aston Villa e o Fulham vão se enfrentar nessa rodada e o Brighton vai pegar o Newcastle. É uma missão difícil? É uma missão difícil. O Brighton vai enfrentar o Newcastle, que é o terceiro colocado. O Newcastle briga pela Champions League, não está garantida a sua vaga, porque para o sexto colocado é apenas 2 pontos de diferença o Newcastle. Porém, o Newcastle tem a quarta melhor campanha jogando fora de casa e o Brighton tem a nona melhor campanha jogando dentro de casa. Cara, não é um jogo fácil, é um jogo difícil. As duas equipes vão buscar a vitória. A gente precisa tomar cuidado nesse jogo. Porém, cara, as odds estão excelentes para a gente trabalhar. Olha lá, o Brighton para vencer está pagando 2,9, já o Newcastle para vencer 2,48. E contra a vitória do Brighton está pagando 2,96 e contra a vitória do Newcastle 2,5. Aqui a gente pode trabalhar tanto contra a vitória do Brighton, tanto contra a vitória do Newcastle. Vai depender do que o ao vivo vai mostrar pra gente. Se o Brighton começar bem, começar pressionando, eu não tenho problema nenhum em pegar essa odds 2,5 contra a vitória do Newcastle. E vice-versa, se o Newcastle começar bem, pressionando, finalizando bastante, estiver próximo do gol, eu posso também pegar essa odds 2,96 contra a vitória do Brighton. Como falei para vocês, a odds desse jogo está excelente para a gente trabalhar. Vou acompanhar esse jogo, vai ser um jogo muito difícil. Os dois times têm bons times. Brighton joga muito bem quando joga dentro de casa, é um time bastante ofensivo. O Newcastle tem um time muito bom, contra-ataca muito bem. Então vai ser um excelente jogo aí para a gente trabalhar. Para esse jogo a gente vai levar para o ao vivo, vai ver como as equipes vão se comportar. E aí, como eu falei, a gente pode entrar ou contra a vitória do Brighton ou contra a vitória do Newcastle nesse jogo. Vai depender do que as equipes vão mostrar para a gente no ao vivo, beleza? Falando agora de campeonato alemão, Freiburg contra o Bayer Leverkusen, jogo lá das equipes que estão lá na parte de cima da tabela. Bayer Leverkusen, para mim, não tem como mais ganhar esse título. Esse título já é do Bayern de Munique, não tem mais o que fazer, a não ser que aconteça um desastre, mas não tem como. Bayer Leverkusen tá fora aí do título, mas já garantiu também sua vaga aí na Champions League. Porém, o Freiburg ainda não garantiu sua vaga na Champions League, está apenas 2 pontos de diferença para o Leipzig. Então vai fazer de tudo para vencer esse jogo, apesar da missão ser difícil. Vai enfrentar o Bayer Leverkusen, que tem um time muito bom. Freiburg, jogando dentro de casa, tem a 6ª melhor campanha. Já o Bayer Leverkusen, jogando fora, tem a 2ª melhor campanha. Beleza? Vamos ver como o mercado está se comportando para esse jogo, galera. Jogo muito difícil. Esse jogo aqui a gente vai ter que levar para o vivo, ver como as equipes vão se comportar. As odds estão excelentes também para a gente trabalhar, mas para esse jogo, cara, por ter um melhor elenco, por ter um melhor futebol, eu quero pegar essa odds aqui 3.5 contra a vitória do Freiburg. Eu acredito que o Bayer Leverkusen não perde esse jogo. Apesar de não brigar mais pelo título, eu acredito que eles não perdem esse jogo para o Freiburg.
Mas não é uma missão fácil, é uma missão difícil, porque joga fora de casa, a gente vai ter que ter calma, vai ter que ter cautela, ver como o Bayer Leverkusen vai se comportar nesse jogo, e se o Bayer Leverkusen tiver com aquela posse de bola, que a gente sabe que eles têm, tiver pressionando bastante, não sufocando o Freiburg, a gente vai entrar contra a vitória do Freiburg nessa odds 3.35, beleza? E para quem faz pré-jogo, recomendo o mercado de gols, é uma excelente opção para esse jogo, beleza? Vamos falar agora, galera, de campeonato turco, clássico. Beber uma aguinha aqui. Clássico lá na Turquia. Fenerbahçe contra o Besiktas. Cara, o Fenerbahçe briga pelo título, tá a 5 pontos do Galatasaray. E o Besiktas, ele briga pelas competições europeias, né? Nesse momento ele está indo para a Conference League e o Samsunspor está indo para Liga Europa, né? Então, cara, o Besiktas vai tentar atrapalhar o Fenerbahçe, vai tentar vencer esse jogo para tentar também pegar essa vaga para a Liga Europa, mas ao meu ver, o Fenerbahçe tem um melhor time comparado ao Besiktas. José Mourinho faz um bom trabalho aí no Besiktas. O Fenerbahçe tem a segunda melhor campanha do Campeonato Turco. O Besiktas fora de casa tem a quinta melhor campanha. Vamos ver como o mercado está se comportando para esse jogo. Mas acredito que deve ter um leve favoritismo do Fenerbahçe, até porque joga em casa eles são muito fortes. Olha lá, o Fenerbahçe pagando 1.56 para vencer o jogo, já o Besiktas 5.7. Cara, muito bom, até para trabalhar alavancado, esse jogo tá bom, ó, contra o 0-2, buscando o primeiro gol do Fenerbahçe, mas eu vou trabalhar aqui no Match Odds mesmo, vou trabalhar aqui, ó, vamos ver como as duas equipes vão se comportar, vamos levar para o vivo, vamos ver como o jogo vai se desenhar, porque eu posso entrar contra essa vitória aqui do Besiktas nessa odds 6.2. Mas, cara, é uma odds que a gente vai ter que tomar cuidado, a nossa leitura vai ter que estar muito bem encaixada, o Fenerbahçe vai ter que estar muito bem no jogo, até porque se trata de clássico, é um jogo muito difícil, não é um jogo fácil, mas eu quero, se o Fenerbahçe estiver bem, estiver pressionando, estiver perto do gol, eu quero pegar essa odds 6.2 contra a vitória do Besiktas, beleza? Mas já reforçando para vocês, galera, não é um jogo fácil, a gente vai precisar que o Fenerbahçe esteja muito bem no jogo para a gente realizar essa entrada contra a vitória do Besiktas. Beleza? E se o Besiktas abrir o placar, essa odd de 6.2 ela vai descer ali para 3, 2.8 e aí vai dar para a gente pegar contra a vitória do Besiktas buscando um empate do Fenerbahçe, né? Mas de antemão a minha leitura de pré-jogo tem um favoritismo do Fenerbahçe. Acredito que o Fenerbahçe pode vencer esse jogo, mas não é um jogo fácil. Então a gente vai ter que esperar o ao vivo confirmar isso, ver se o Fenerbahçe vai se impor, tem um melhor elenco, tem um melhor time, joga melhor. Se isso tudo se confirmar no ao vivo, eu vou entrar contra a vitória do Besiktas nessa odds 6.2. Beleza? Vamos falar de campeonato português, o Brasileirão. Vou deixar por último, galera. Vamos falar de campeonato português. E, cara, aqui a disputa tá muito acirrada. Ó, 75 pontos o Sporting tem, 75 pontos o Benfica tem. Porém, o Sporting vai pegar o Gil Vicente, que é muito favorito o Sporting para esse jogo. O Sporting é o melhor time jogando dentro de casa, tem a melhor campanha. Já o Gil Vicente tem a 14ª melhor campanha como visitante. Vamos ver como o mercado se comporta. Acredito que, cara, tem um favoritismo muito grande aí do Sporting para esse jogo. Olha lá, o Sport pagando 1.33 para vencer esse jogo. Não tenho o que falar. Não, selecionei o jogo errado aqui, foi o Sport Cristal. Já até estranhei essa odds 4.4 aqui. Esse jogo aqui, ó. Sporting e Gil Vicente. Ó, 1.14 o Sporting pagando. Cara, muito, muito, muito favorito. E Gil Vicente pagando. Ó, contra a vitória do Gil Vicente, como tá pagando 75. Cara, esse jogo aqui não tem o que fazer, irmão. Não tem o que fazer. É esperar no ao vivo, ver como vai se desenrolar esse jogo. Mas o Sport vai vencer esse jogo aí tranquilamente, até porque não pode vacilar. Tem a mesma quantidade de pontos do Benfica, ó.
Olha lá, 75 pontos cada time. E o Sport vai enfrentar o Gil Vicente, que é fraquíssimo. Cara, para esse jogo aí é bom para quem faz pré-jogo. Para quem faz pré-jogo é só colocar a vitória do Sport e que o Sport vai vencer tranquilamente. E pra gente que faz trailer, vamos esperar no ao vivo, ver o que vai desenrolar nesse jogo aí. Mas acredito que pra gente que faz trailer não vai ter muita coisa pra gente trabalhar aí nesse jogo não. Beleza? Agora Brasileirão, galera. Vamos falar de Vasco contra o Palmeiras. Cara, o Palmeiras é favorito para esse jogo. Tem o melhor time, tem o melhor elenco, joga melhor que o Vasco. O Vasco, cara, não consegue jogar, demitiu o Carille aí. Cara, vai enfrentar o Palmeiras, que é muito superior ao Vasco. Apesar do jogo ser em São Januário, o Palmeiras é favorito sim para esse jogo, porque o Palmeiras é muito melhor que o Vasco, né? Não tem nem muito segredo. Olha lá, o Palmeiras pagando 1,73 para vencer o jogo, o Vasco pagando 6. Contra a vitória do Vasco está pagando 6,4. E eu quero pegar essa odds aqui contra a vitória do Vasco, 6,4. Mas vou esperar no ao vivo, vou ver se o Palmeiras vai confirmar esse favoritismo no ao vivo. Se o Palmeiras estiver muito bem no jogo, estiver pressionando, próximo do gol, eu vou entrar contra a vitória do Vasco sem medo, nessa odds 6,4. Não vejo o Palmeiras perdendo esse jogo. E pra gente que faz treino, né? A gente vai ter que esperar no ao vivo, ver como o Palmeiras vai se comportar e se estiver muito bem no jogo, a gente vai entrar contra a vitória do Vasco nessa odds 6,4. Quem faz pré-jogo, eu recomendo o Palmeiras com empate aí, é uma excelente opção. Beleza, família? E agora, vamos falar do Mengão malvadão. Vai enfrentar o Cruzeiro aí fora de casa. Cruzeiro também não vive um bom momento, tá tentando se ajustar aí com o Leonardo Jardim. Vem de um dos resultados aí na Sul-Americana, especificamente, não muito bom. Porém, no Brasileirão eles estão em quarto colocado. Tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Flamengo tem 4 vitórias e 2 empates, não perdeu ainda. E o Flamengo, galera, na minha opinião, sem clubismo nenhum, o Flamengo é favorito para esse jogo contra o Cruzeiro. Pode sim ganhar lá dentro do Mineirão. O Flamengo pagando 1,98, uma odds boa para vencer o jogo. O Cruzeiro pagando 4,6 nesse jogo aqui, para vencer. Porém, eu quero trabalhar nessa odds 4,7 aqui, contra a vitória do Cruzeiro. Vamos ver como o Flamengo vai se comportar. Se o Flamengo se comportar como vem se comportando nos últimos jogos, especificamente contra o Corinthians, se tiver aquela pressão na saída de bola, aquela posse de bola, finalizando bastante, eu vou entrar contra a vitória do Cruzeiro nessa odds 4,7. E para quem faz pré-jogo, eu recomendo o Flamengo com empate aí, é uma excelente opção. Beleza? Mas pra gente que faz trainer, vamos esperar a nossa leitura de pré-jogo se confirmar no ao vivo. Se o Flamengo estiver pressionando com a posse de bola, finalizando bastante próximo do gol, a gente vai entrar nessa odds 4,7 contra a vitória do Cruzeiro. Beleza, família? Para esse domingão, são esses 8 jogos aqui, galera, que selecionei para vocês. Jogos bons pra gente trabalhar, pra gente poder lucrar. Então, que Deus nos abençoe, nos proteja, que seja um domingão excelente pra gente, que seja um final de semana, na verdade, excelente pra gente. E vamos pra cima, não se esquece de se inscrever aí e deixar o seu like, beleza? Vamos pra cima e é nóis!